Muito bem, galera do segundo ano, acompanha aí com o seu material a nossa revisão sobre o naturalismo. O material foi disponibilizado no nosso grupo aí no Facebook e você está agora observando esse material impresso aí. Acompanhe, portanto, a análise das informações relacionadas ao naturalismo, ok? Então nós abrimos aí o material com uma imagem, conforme você pode observar, mulheres peneirando trigo do Colbert. Observe aí que a pintura ela tenta se assemelhar o máximo possível da figura humana em suas atitudes mais naturais, mais simples, ok? Isso revela um traço característico das pinturas desse período, ok? Contexto histórico, contexto de produção. Veja, toda tendência literária, toda época literária, ela está associada a uma determinada realidade. Essa realidade é composta por vários elementos, como a ciência, a tecnologia, a filosofia da época, os próprios conceitos de sociedade que se estabeleceram naquele momento. Então, tudo isso compõe o que nós vamos chamar, ou vamos entender, de contexto de produção, que é o conjunto de todos os fatores relacionados ao momento da produção literária. Então, o naturalismo, conforme você pode observar na leitura do primeiro parágrafo do material, ele tem dois tópicos muito importantes. Veja, o naturalismo é uma escola literária conhecida por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo meio ambiente, pelo ambiente propriamente dito, e pela hereditariedade. A escola esboçou o que se pode declarar como primeiros passos do pensamento teórico evolucionista de Darwin. Então, nesse sentido, o primeiro ponto que você deve entender, muito importante, é este aqui. O indivíduo determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Aí eu sugiro que você destaque no seu material essa informação. Ok? O naturalismo, como forma de conhecer o universo, constitui um dos pilares da ciência moderna, sendo alvo de considerações também de ordem filosófica. Então a gente vai entender que o naturalismo não se limita à concepção da literatura. Ele também invade outras áreas do conhecimento, como por exemplo a filosofia. Os romances naturalistas destacam-se pela abordagem extremamente aberta do sexo e do uso da linguagem falada. Então esse é um ponto que merece também você iluminar. Ok? O resultado é um diálogo vivo e extraordinariamente verdadeiro, que na época foi considerado até chocante de tão inovador. Ao ler uma obra naturalista, tem-se a impressão de se estar a ler uma obra contemporânea, que acabou de ser escrita. Claro, por que isso? Porque os naturalistas eles tocam em aspectos efetivamente humanos, das relações humanas. Ao analisar as patologias que os seres humanos, por sua vez, possuíam ou possuem, analisa-se algo que não é temporal, é atemporal, porque é algo efetivamente humano. Então, enquanto seres humanos houver, haverá determinadas características, determinadas situações que a gente vai considerar como temas ou temáticas universais. Então, os naturalistas acreditavam que o indivíduo é um mero produto da hereditariedade e o seu comportamento é fruto da educação do meio, da educação e do meio em que vive e sobre o qual age. Então, esse outro ponto você deve também iluminar. Ok? Faça isso aí, porque se traduz nesse momento o ponto crucial do que é o naturalismo e de o que os escritores naturalistas pensavam a respeito do indivíduo na sociedade. Ok? Muito bem. Ainda na análise desse contexto de produção, a perspectiva evolucionista de Charles Darwin inspirava os naturalistas. Claro. Por quê? Porque essa perspectiva evolucionista sugeria que os indivíduos mais bem dotados de determinadas características
transferiam essas características para os seus descendentes, mantendo, portanto, uma linha de seres que se sobressaem em relação a outros. Então, essa ideia termina inspirando muitos dos escritores naturalistas a entender as relações interpessoais dentro dessa mesma perspectiva. Ok? Esse parágrafo também é importante porque ele denota uma conclusão. Assim, predomina nesse tipo de romance o instinto, o fisiológico e o natural, retratando a agressividade, a violência, o erotismo como elementos que compõem a personalidade humana. Então eu quero que você ilumine esse ponto todo, uma vez que ele representa uma conclusão diante disso. Ao lado de Darwin, Hippolyte Taine e Auguste Comte influenciaram o modo definitivo dessa estética naturalista. Convém lembrar que Taine trabalha com a perspectiva do determinismo, desenvolve a ideia do determinismo e Comte do positivismo. Ok? Os autores naturalistas, de modo geral, criavam narradores oniscientes, e impassíveis, para dar apoio à teoria na qual acreditavam. Exploravam temas como a homossexualidade, o incesto, o desequilíbrio que leva à loucura, criando personagens que eram dominados pelos seus instintos, desejos, pois viam no comportamento do ser humano traços da sua natureza animal. Então, nesse momento, esse parágrafo aqui, veja só, narradores oniscientes são narradores observadores, impassíveis. E por que isso? Porque quando o narrador é personagem, ele trata apenas de uma versão dos fatos, a sua. Quando o narrador é observador, ele se coloca na condição de elemento impassível, porque a história não acontece com ele, acontece com os outros. Então, nesse momento, ele narrando o que acontece com os outros como sabedor da história inteira, conhece inclusive o pensamento das personagens. Beleza? Então, anote isso aí, sublinhe, aliás, narradores oniscientes e impassíveis para dar apoio à teoria na qual acreditavam. E quais eram os temas mais explorados? Homossexualidade, o incesto, o desequilíbrio que leva à loucura, criando personagens que, como eram esses personagens? Personagens que eram dominados pelos seus instintos e desejos. E por quê? Pois viam no comportamento, esses autores viam no comportamento do ser humano traços da sua natureza animal. No Brasil, a prosa naturalista foi influenciada por quem? A Luiz Azevedo. É o nome máximo da prosa naturalista no Brasil, com a sua trilogia O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço. Ok? Características gerais. As características gerais são a impessoalidade, que é típica desse movimento, né? A linguagem mais simples, mais enxuta, o que dá mais objetividade à narrativa. O engajamento literário. Por que o engajamento literário? Porque o autor tenta convencer o leitor de que a sua tese, sua teoria procede. O determinismo. O homem é fruto do meio da raça e do momento em que vive. O darwinismo social é outro ponto importante. Entender o darwinismo social nesse contexto como um fator de produção literária. O positivismo de Auguste Comte. E o cientificismo exagerado, de um modo geral, que vale lembrar que é criticado por Machado de Assis em O Alienista. Esse cientificismo exagerado, às vezes, levava o autor naturalista a criar teses e utilizar de artifícios e estratégias argumentativas dentro do seu romance para comprová-la, para confirmá-la, mas elas não passavam de pura especulação. Então, essas teses científicas, às vezes exageradas, se tornavam, na verdade, uma caricatura. Ok? Ambientes e personagens típicos nessa estrutura desses romances. Bem, o ambiente ele é restrito a um microcosmo da sociedade.
essa análise apresentada, é uma análise apresentada numa perspectiva menor. É como se fosse aquela sociedade tratada naquele romance, tratada por amostragem. Ok? Outro ponto importante, a preferência por grupos humanos marginalizados. Essa ideia termina permitindo que as análises elas ocorram envolvidas de certo preconceito, porque muitas das situações trabalhadas pelos narradores envolvem personagens associados a algum aspecto de marginalização humana. Por exemplo, o ser humano pertencente à raça dos negros, o ser humano pertencente às minorias sociais, o ser humano pertencente aos miseráveis, aos pobres, o ser humano homossexual. Então, sempre são elementos que, tratados dentro de uma perspectiva mais crítica, olhados naquele período já eram olhados de forma marginalizada. Não é? O tempo passou, esses grupos continuam sendo marginalizados de todas as formas. Mas naquela época, esses elementos marginalizados, eles tinham comportamentos e esses comportamentos eles eram explicados como se determinadas situações só acontecessem com elementos pertencentes a essas categorias sociais. O que não é verdade. Pessoas ditas bem educadas também desenvolvem os mesmos tipos de comportamentos e viveram em meio à riqueza, à fartura, ao amor, e nem por isso tiveram comportamentos brilhantes ou socialmente aceitos. Ok? Então convém fazer essa abordagem aqui também. As patologias sociais, como a prostituição, a traição, o incesto, no caso, por parte do clero, as relações sexuais que não seriam permitidas. Aí você tem também a animalização ou zoomorfização dos personagens, evidenciando o seu traço instintivo, animalesco, portanto. Então, todos esses elementos misturados constituem o ambiente e os personagens dessas tendências naturalistas. A gente destaca aqui o Émile Zola, 3.1, pelo seguinte: Émile Zola é esse sujeito bem aqui, ó. Se você já assistiu ao filme Sherlock Holmes, não é? Você vai ver uma certa semelhança com um dos principais vilões enfrentados por Sherlock Holmes, não é? No segundo filme da série. O francês Émile Zola, quem é esse cara? Esse cara é o idealizador do naturalismo, porque ele trabalha pela primeira vez com o romance experimental. E esse romance experimental ele é considerado uma espécie de manifesto do movimento literário naturalista. Émile Zola escreve muitas obras sobre a teoria evolucionista de Darwin. A obra Filosofia da Arte, escrita e publicada em 1865, é um grande estudo filosófico, fisiológico, e psicológico que o Zola consegue estabelecer sobre a obra A Origem das Espécies. Claude Bernard é um outro autor desse período que tinha desvendado o corpo humano. No corpo humano, Zola iria desvendar na sociedade. Então, para Zola, a sociedade era um grande elemento de observação que merecia toda uma cuidadosa análise a fim de perceber como os elementos que condicionavam aquela sociedade influenciavam na construção dos comportamentos das pessoas nas mais variadas classes sociais. Certo? Convém lembrar mais adiante que a obra-prima de Émile Zola é essa daqui, olha. Em 1881, Zola lança sua obra-prima, Germinal. Vale a pena assistir ao filme Germinal com Gerard Depardieu, que ele
consegue condensar muito bem o que é essa obra literária. Agora, o ideal é ler a obra Germinal de Émile Zola. Aí olha só, para escrevê-lo, o autor não se contentou com a pesquisa. Ele foi direto à fonte. Como assim? Ele passou 2 meses trabalhando com o mineiro na extração de carvão. Viveu com os mineiros, comeu e bebeu nas mesmas tavernas para se familiarizar com o meio. Sentiu na carne o trabalho sacrificado, a dificuldade em empurrar um vagonete cheio de carvão, o problema do calor e a umidade dentro da mina, enfim. Ele fez um laboratório. E a partir daí, quando ele escreve Germinal, ele escreve com um conhecimento de causa, não é? Além do mais, acompanhou de perto a greve dos mineiros, por isso, na sua narração, essa greve é tão impactante. E a força de Germinal causou enorme repercussão. Émile Zola ele é apresentado ao mundo como um dos maiores escritores de todos os tempos. Então vale a pena fazer a leitura desse livro e, se possível, também assistir ao filme. Agora, como é que isso se traduz no Brasil? Isso se traduz no Brasil porque autores como Aloysio Azevedo, Raul Pompeia, Machado de Assis, eles vão ter contato com essa produção literária europeia, excepcionalmente essa produção literária francesa. Não é? E aí, muitos desses estudiosos, quando voltam para o Brasil, trazem consigo essas influências. Além do que, Brasil e França estavam dentro de uma relação cada vez mais estreita em se tratando de arte. Então, os ecos do naturalismo no Brasil. Veja só, Zola escreve Germinal em 1881. E o primeiro romance naturalista escrito no Brasil também se dá em 1881, que é O Mulato, do maranhense Aloysio Azevedo, que é o escritor que representa melhor essa escola literária no Brasil. Além dessa obra, foi responsável pela criação de um dos maiores marcos na literatura brasileira, O Cortiço, sua obra-prima e uma das principais obras de leitura obrigatória da literatura brasileira. Ok? Então, vamos adiante, e aqui está o nosso caro Aloysio Azevedo. Aloysio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo. Eu coloquei aí uma nota biográfica sobre ele, é bom que você leia, para você entender que aspectos da vida dele são transformados em referenciais para suas obras, ok? E, excepcionalmente, aqui nesse ponto, olha, veja, em 1881, em período de crescente efervescência abolicionista, publica o romance O Mulato, obra que deixa a sociedade de São Luís escandalizada pelo modo cru com que desnuda a questão racial. E é com essa obra que, por isso, ele inaugura o naturalismo no Brasil. Nela, o autor já demonstra ser abolicionista convicto. Ok? Então, essa informação é importante. Tudo bem? Mais adiante, a gente vai ter um ponto aqui importante. Aqui, veja só. Tendo por influência escritores naturalistas europeus, como Émile Zola, ou Zola, como alguns chamam, por tal ótica capta a mediocridade rotineira, a vida dos cestros, até aparecer do nada, com o cheiro de cachaça, os preconceitos e mesmo taras individuais, opções contrárias à dos românticos precedentes. Então, esse é um ponto importante para você entender a transformação do escritor romântico que ele foi no escritor naturalista que ele passa a ser. Faz-se veementemente presente em suas obras certos traços fundamentais do naturalismo, quais sejam a influência do meio social e da hereditariedade na formação dos indivíduos, também o fatalismo do determinismo. Em Aloysio, olha o que diz Alfredo Bose, a natureza humana afigura-se de uma certa selvageria, onde os fortes comem os fracos. Galera, essa frase do crítico literário Alfredo Bose é ou não é a mesma ideia
que se estabelece em a origem das espécies e nessa teoria da seleção natural. Um outro crítico, Valentim, diz que O Cortiço é um dos primeiros romances brasileiros no qual a homossexualidade foi representada. Então é outro traço importante que você deve também destacar. Eu coloquei aqui no material de vocês uma sequência de informações sobre as 3 obras: O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço. Em todos eles eu faço uma abertura do material, né, falando um pouco do que é cada romance. Depois eu falo, respectivamente, sobre o estilo apresentado e sobre o enredo propriamente dito. Então, essa leitura vai ajudar vocês a entender exatamente o que esses romances representam, que temas eles abordam e o que é importante saber a respeito deles. Ok? Então vamos lá. O Mulato. O Mulato é o segundo romance de Aloysio Azevedo. O primeiro foi Uma Lágrima de Mulher, escrito no ano de 1881, e foi esse romance que inaugurou o naturalismo no Brasil. Então esse é um ponto que merece destaque. Ok? Veja só. Denúncia do preconceito racial na sociedade maranhense e da corrupção do clero. Esse é um ponto que a gente pode entender como o mote do romance, o motivo gerador do romance. Ok? O livro irritou os comprovincianos de Aloysio Azevedo, claro. Ele ataca toda a sociedade maranhense, as instituições daquele período, não deu outra. As pessoas que conviviam, inclusive, com ele, se escandalizaram como a forma desmedida e desnuda como ele revelou todas as podridões dessa sociedade. Não é? Isso provocou uma situação tamanha que ele, Aloysio Azevedo, resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, para a corte do Brasil naquele período. Ok? E lá fez mais sucesso ainda, convém lembrar. Tudo bem? Esse romance ele encontra-se atualmente em domínio público, de acordo com as leis autorais do Brasil. Muito bem, o romance, o que ele nos fornece? Ele nos fornece uma boa visão do meio maranhense da época e, consequentemente, do meio social de modo geral, onde havia uma sociedade pós-escravocrata, ainda escravocrata, 1881, e que era dotada de um preconceito muito forte em relação a quem era mestiço, quem era negro. Então veja só, quem é o personagem central dessa obra? É Raimundo. O que ele é? Ele é um mulato. Agora, Raimundo, ele ignora a própria cor e sua condição de filho de escravo. Por quê? Porque ele vai ser uma pessoa muito bem estudada, estudou na Europa, é doutor, tem toda uma formação intelectual europeia, e quando chega ao Brasil ele não consegue compreender por que as pessoas olham atravessados para ele. Ele acha que é porque as pessoas estão tendo algum tipo de xenofobia, algum tipo de espanto em relação a um forasteiro, a um estrangeiro no Brasil, enfim. E com o tempo ele vai perceber que não é bem isso. As pessoas têm, na verdade, um profundo preconceito contra quem é de cor, quem tem descendência negra, e isso ele vai sentir na pele, né? O personagem é dotado de determinados encantos, características típicas ainda do romantismo, como poder de sedução junto às mulheres, como a paixão arrebatadora que ele é capaz de provocar, e o amor impossível estabelecido entre ele e sua prima Ana Rosa. Então, todos esses aspectos, veja, o personagem é dotado de encantos e poder sedutor junto às mulheres, o que não deixa, pela idealização, de aproximá-lo das personagens românticas. Isso é um traço importante. Ok? O estilo. A oposição entre modernidade e racionalidade, ilustração e religiosidade, tradicionalismo e mistificação, enfim. Essas oposições elas ganham esteira, caminho, desdobramento, desenvolvimento na produção do romance, né?
Na própria oposição entre espaços geográficos e gerações também. Por exemplo, a oposição entre a cultura europeia e a cultura brasileira, a oposição entre a cultura das gerações mais novas e a cultura das gerações mais antigas, o atraso da província do Maranhão, as suas superstições, as suas carolagens ridículas de beatas e mentiras de padres. O padre Diogo é representante desse aspecto. Tudo isso encontra lugar na província onde se passa a história e é reproduzida particularmente pelos mais velhos. É até emblemático esse aspecto porque ele traduz, nesse momento, que a visão preconceituosa contra o negro e as visões escravocratas, as visões antirrepublicanas, eram visões ultrapassadas, portanto velhas. Os personagens velhos é que nesse momento representarão aqueles que defendem ainda essas ideias, em oposição aos personagens mais jovens. Ok? Então esse é um ponto importante. Outro aspecto interessante. No aspecto geracional, há muitas menções, particularmente à velha Amância, acerca da liberalização dos costumes sociais, sempre se criticando, por exemplo, o fato de mulheres criarem o hábito da leitura ou de tocar piano, associando o papel da mulher sempre à resignação completa perante o pai, o marido ou a religião. Então, nesse momento, são traços de revolucionários do perfil feminino, que estão sendo abordados como temáticas secundárias dentro da obra. Ok? Por meio do jovem estudante Raimundo, que representa outro polo da situação, correspondendo à ilustração racionalista europeia. O ceticismo com a religião, as políticas associadas às teses republicanas de final do século XIX. Então, tudo isso aqui também são pontos que merecem destaque para você entender a dimensão da obra. No que se refere ao papel da mulher, não há rompimento essencial com a tese da subordinação, mas, por meio de algumas falas de Raimundo, identificamos ao menos certo reconhecimento de maior autonomia para uma mulher crescida decidir com quem deve se casar, que é o caso de Ana Rosa. Ana Rosa ela sente a necessidade de deixar claro com quem ela quer casar, com quem ela não quer, mesmo que o pai e toda a sociedade também configure isso como uma situação transgressora. Okay? O fim da trama sinaliza de forma bastante pessimista a quais termos chegam os conflitos decorrentes das oposições geracionais e geográficas. Tudo bem? A leitura de um mulato se torna peça fundamental para quem é historiador, quem é pesquisador sobre o racismo no Brasil. Por que, Adeildo? Ora, porque é uma obra que, de certa forma, ela apresenta o perfil de uma sociedade racista, como também o papel da mulher nas sociedades e famílias patriarcais, escravagistas e os conflitos entre gerações, decorrentes de uma sociedade rapidamente transformada, que é o Brasil nesse período, né? Com o início do regime republicano, a abolição jurídica da escravidão, a disseminação da ideologia positivista de Augusto Comte. Então, todos esses fatores eles ajudam você a entender esse contexto de produção de um mulato e o contexto de publicação dessa obra literária. Aqui você tem o enredo que você deve ler, ok? Deve também assistir ao vídeo que trata da descrição minuciosa dessa história para compreender um pouco mais a respeito dessa dimensão do romance. Depois a gente tem Casa de Pensão. Casa de Pensão é uma espécie de narrativa intermediária entre o romance da personagem, o mulato, e o romance de espaço, o cortiço. Então grave bem essa informação e destaque. Como em um mulato, todas as ações ainda estão vinculadas à trajetória do herói, nesse caso Amâncio de Vasconcelos. Mas, como em um cortiço, a conquista, ordenação e manutenção de um espaço é impulsionada, motiva e ordena a ação da personagem Amâncio. Espaço e personagem lutam lado a lado para evitar a degradação. Galera, toda essa informação aqui é importante.
destaque. As teses naturalistas, especialmente o determinismo, alicerçam a construção das personagens e da trama. Beleza? Sobre o estilo, as informações mais importantes são as seguintes. O naturalismo está plenamente representado em Casa de Pensão. Desde a abertura do romance, quando Amâncio aparece, marcado fatalisticamente pela escola e pela família. Uma e outra o encheram de revolta. Primeiro, a família por quê? Porque ele tinha um pai tirano. A mãe ela até o defendia, cobertava algumas situações relacionadas a ele e demonstrava amor profundo. Agora o pai era indiferente a ele. O pai o ensina a ser uma pessoa cruel, desconfiar das pessoas, ter um comportamento bem sórdido em relação às relações interpessoais. Ok? Veja só, por causa de um castigo justo ou injusto, todo o sentimento de justiça, da honra que Amâncio possuía, transformou-se em ódio sistemático pelos seus semelhantes. Amâncio é o que nós vamos entender como uma criatura antissocial. Beleza? O médico, aliás, o leite que o menino mamou na ama negra também está contagiado e irá marcá-lo. Ou seja, já que ele mama em uma ama negra, características hereditárias dessa negra são transferidas para ele e marcava esse sujeito de alguma forma. Veja que loucura essa visão, né? Uma visão altamente preconceituosa, mas se cria nessa história. Então o médico dizia, esta mulher tem reuma no sangue e o menino pode vir a sofrer para o futuro. Amâncio era uma cobaia, um campo de experimentação nas mãos do romancista Luiz Azevedo. E nele, o fisiológico é muito mais forte do que o psicológico. É o determinismo propriamente dito que vai ganhar toda a carga na construção do desenvolvimento desse personagem. Por isso, é o determinismo que vai acompanhar toda a carreira desse personagem. Está presente também na obra o sentido documental e experimental do romance naturalista. Documental por quê? Porque revela as características de uma época. Experimental por quê? Porque traduz uma tese em que Luiz Azevedo acreditava. Renunciando ao sentimentalismo e à evasão, a ideologia procura construir tudo sobre a realidade. Como já é mencionado, a história do romance se baseia em um caso real. Então, essas são características que vão configurar o estilo da obra Casa de Pensão. Ela já figura uma obra de transição das características que ainda restavam em Luiz Azevedo do romantismo, que estão sendo gradativamente abandonadas, e Casa de Pensão ela representa um ponto final nessas influências românticas, né? O enredo também você deve ler essa parte relacionada ao enredo, porque aqui a história é contada de uma forma resumida, porém bem clara. Ok? Agora, chegamos ao ponto principal, o Cortiço. O Cortiço é um romance naturalista de Luiz Azevedo, publicado em 1890, e que denuncia a exploração e as péssimas condições de vida dos moradores das estalagens ou dos cortiços cariocas do final do século XIX. Então, esse é o ponto-chave que motiva o romance, é o mote do romance. Ok? O estilo. Bem, Alfredo Bozzi destaca o seguinte sobre Azevedo. Não se importa em construir um enredo, mas em criar personagens convincentes. Eu já falei e reitero. No romance realista e no romance naturalista, a história é o que menos importa. O que importa de fato são os personagens, suas falas, suas informações, suas reflexões. Isso é que tem peso. Olha aqui a palavra de Alfredo Bozzi. Só em O Cortiço, Aloísio atinou de fato com a fórmula que se ajustava ao seu talento. Desistindo de montar um enredo em função de pessoas, ateve-se à sequência de descrições muito precisas, onde cenas coletivas e tipos psicologicamente primários fazem no conjunto do Cortiço a personagem mais convincente do nosso romance naturalista.
existe o quadro, dele derivam as figuras. Antônio Cândido, um outro crítico literário, diz o seguinte, no ensaio De Cortiço a Cortiço, que no Cortiço de Aloysio Azevedo, a natureza brasileira desempenha papel essencial como explicação dos comportamentos transgressivos e como combustível das paixões e até da simples rotina fisiológica. Aloysio Azevedo aceita a visão romântico-exótica de uma natureza poderosa e transformadora, interpretando em chave naturalista. Outro crítico, Valentim, diz que o Cortiço é um dos primeiros romances brasileiros a apresentar representações da homossexualidade, conforme já apresentou. Agora, olha aqui o fragmento do Valentim em sua obra, em que isso é traduzido. Em O Cortiço, conclui-se que a homossexualidade é representada de duas maneiras. A primeira delas é o caso de Albino, de modo estereotipado e oblíquo, confuso, portanto, na qual ela funciona como caracterizador de um tipo social. E a segunda, no caso de Pombinha e Leone, materializada sob a forma do ato sexual, no qual o desejo concebido como instinto animal degenerado, por ser de orientação homoerótica e por vir de uma prostituta, emerge a partir da personagem Leone. Nesse caso, no entanto, ela não se sustentará como algo duradouro, pois ela se resume àquele ato. Então, esses traços todos que antes nunca apareceram como material literário, agora aparecem. E isso causa, de certa forma, uma revolução. Ok? Também aqui eu encerro o material com informações relacionadas ao enredo. Eu quero que você leia, porque a gente vai abordar nas questões da prova situações sobre a história contada em cada uma delas. Ok? Então, essa aí era a informação que eu tinha para passar para vocês nesse primeiro momento. Ok? Juntando essas informações com a conversa que nós já tivemos sobre o naturalismo, numa live aqui mesmo no grupo, e as informações que já foram trabalhadas em sala de aula, e ainda a leitura do livro de vocês, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova. Certo? Então, até lá, e eu desejo a todos, sinceramente, uma boa realização de prova e que todos tirem uma nota muito boa. Tudo bem? Aquele abraço e até a próxima.